Módulo 18. Comprimento de sobreposição, ligação Banzo-Alma e outras disposições. No presente módulo, procede-se à apresentação de um conjunto diverso de conceitos, designadamente o comprimento de sobreposição de varões, as armaduras de ligação Banzo-Alma e a distância mínima entre armaduras, bem como a revisão de alguns conceitos sobre agrupamentos de varões. No que diz respeito ao comprimento de sobreposição, portanto, os varões da armadura, por razões de transporte, são comercializados num comprimento fixo dado igual a 12 metros. Como tal, em muitas situações em obra, não é possível manter uma mesma solução de armadura em todo o desenvolvimento da estrutura, mesmo que não se pretendam efetuar dispensas, sempre que a estrutura apresentar mais do que 12 metros de comprimento. Portanto, vejamos aqui o exemplo de uma viga com dois vãos, com cada vão com 7 metros. Portanto, se a globalidade tem um total de 14 metros, mesmo que nós pretendêssemos dizer, bom, eu vou adotar no vão da esquerda uma solução com 3 diâmetros de 20, a mesma coisa para o vão da direita. E, portanto, vamos optar por dispensar varões, um varão de 20 entre esses dois vãos, portanto, na região do meio, do apoio. O que acontece é que, caso se pretendesse, portanto, fazer ou colocar dois varões de 20 corridos de uma ponta à outra, eles apresentariam uma dimensão global de 14 metros, não existindo varões com esse comprimento, e, portanto, não é possível fazer essa solução. E, portanto, estes varões com 14 metros não são execuíveis e, como tal, vai ser necessário proceder à sua substituição por intercalada, ou seja, vamos ter que pôr um varão com um determinado comprimento e substituí-lo depois por outro para executar o comprimento restante. E a melhor solução vai ser, precisamente, na região do apoio central, fazer essa troca de varões. Portanto, de forma a ultrapassar este problema, que consiste em geral na colocação de varões justapostos, o que se pretende substituir vai conviver durante uma distância, um comprimento L0, pelo seu substituto, um varão, obviamente, igual, com igual diâmetro, como eu dizia, vai coexistir durante um comprimento, e este comprimento é denominado de comprimento de emenda, no qual se processa a transferência por aderência da tensão instalada na armadura de um varão para outro varão. E, portanto, a emenda pode ainda ser efetuada por soldadura, não é usual, mas pode ser feito, ou por dispositivos mecânicos acopladores que não são mais do que como que braçadeiras que fazem agarrar os dois varões um ao outro de uma forma tensionada e, portanto, naturalmente, se eles forem solicitados, o outro será por arrasto também solicitado. No que diz respeito aos comprimentos de sobreposição, o Eurocódigo 2, no parágrafo 8.7, refere que as sobreposições de varões devem, por um lado, assegurar a transmissão dos esforços de um varão para o outro. Depois, evitar o destacamento do betão na vizinhança das emendas. Este é sempre um problema que nunca podemos descurar, porque o destacamento do betão, naturalmente, conduz à colocação da armadura à mostra e, consequentemente, à sua degradação. Evitar a ocorrência de fendas largas que prejudiquem o desempenho da estrutura. Pela mesma razão anterior. Devem ser desfasadas e não ficar localizadas em zonas de momentos ou esforços elevados. Ou seja, nós devemos emendar as armaduras sempre nas regiões comprimidas, de preferência, ou de menores esforços. Ser dispostas de maneira simétrica, seja qual for a secção. Portanto, devemos sempre ter essa preocupação, por forma a não introduzirmos de uma forma fictícia assimetrias na estrutura e, consequentemente, pontos de alteração do comportamento desnecessário.
Na disposição de varões sobrepostos, deverá garantir-se que a distância livre entre os varões emendados, e, portanto, na figura abaixo, nós temos, portanto, 3 exemplos de varões que estão a ser emendados. Pegando logo no primeiro, o que o Eurocódigo impõe é que deve garantir-se que a distância entre o varão e aquele que o emenda não deve estar afastado mais do que 4 diâmetros ou 50 milímetros entre si. Caso contrário, o comprimento de sobreposição, o L0, deve ser aumentado de um comprimento igual à distância livre entre os varões. Na disposição de varões sobrepostos, deve ainda garantir-se que a distância na direção longitudinal entre duas sobreposições adjacentes não seja inferior a 0,3 vezes o comprimento de sobreposição L0. Portanto, nós temos um determinado comprimento de sobreposição L0. Para o varão adjacente que estamos também a substituir, digamos assim, o centro o princípio de uma sobreposição e o final da anterior têm de distar entre si mais do que 0,3 vezes o comprimento de sobreposição. Além disso, no caso de sobreposições adjacentes, a distância livre entre varões adjacentes não deve ser inferior a 2 diâmetros ou a 20 milímetros. Ou seja, portanto, quando nós temos mais do que um varão a fazer o empalme, temos que garantir que esses varões estejam afastados pelo menos de 2 diâmetros ou 20 milímetros. Quando as disposições anteriores são verificadas, a percentagem admissível de varões tracionados sobrepostos pode ser 100%, desde que todos os varões estejam dispostos apenas numa camada. No caso dos varões estarem dispostos em várias camadas, aquela percentagem deve ser reduzida para 50%. Todos os varões comprimidos e as armaduras secundárias de distribuição podem ser sobrepostos numa única secção. Quanto ao comprimento de sobreposição, ele é calculado com uma expressão similar ao comprimento de amarração, em que agora aparece a expressão, o L0, é dada por um α1 vezes α2 vezes α3 vezes α5 vezes α6, não entra o α4, é substituído pelo α6 vezes o comprimento de amarração, o LBRQD, e isto tudo tem que ser superior a um L0 mínimo, que não pode, portanto, será o máximo de 0,3 vezes 0,6 vezes alfa6, desculpem, vezes LBRQD, ou 15 diâmetros ou 200 milímetros. O coeficiente alfa6 pretende ter em conta a percentagem de varões sobrepostos em relação à área total da secção transversal. Este coeficiente, de acordo com o Eurocódigo, é dado pela relação entre o ρ1 e 25, a raiz quadrada, portanto, desse valor, em que ρ1 é a percentagem de armadura de varões emendados que estejam a uma distância inferior de 0,65 de L0 da secção média da sobreposição considerada, e o valor da alfa6 não pode ser superior a 1,5 nem inferior a 1 para efeitos dos cálculos a efetuar. Portanto, vamos aqui só dar um exemplo. Considerem-se 4 varões que se pretendem emendar. No cálculo do comprimento de sobreposição do varão B, é aquele que eu estou, por suposição, a querer calcular, atendendo a que apenas o varão E ocorre a sobreposição, portanto, a emenda desse varão ocorre em simultâneo com o varão B que estamos a querer emendar. A percentagem de varões emendados passa então a ser, face ao total da secção, de 50%, de onde, aplicando a conta anterior, o alfa6 será igual a 1,4.
portanto, o varão a emendar é o B, o varão emendado na mesma região, e o alfa 6 será o ρ1 sobre 25. Neste caso, a percentagem que estamos a querer emendar é 50%, e, portanto, será 50 sobre 25, o que dá 1,4 em termos de valor de alfa 6. E o alfa 6, portanto, 1,4 é menor que 1,5 e maior que 1, e, portanto, seria o valor adotado para este caso. Para o exemplo inicial, sendo a amarração reta, ou seja, α1 é igual a 1, e pretendendo sobrepor, efetuar a substituição de varões na região do apoio central, os varões vão ser sobrepostos nesta região e, portanto, tratando-se de uma zona comprimida, o Eurocódigo permite a total substituição da armadura e, portanto, o alfa 6 será igual a 1,5. E pela tabela fornecida anteriormente, quando da análise dos comprimentos de amarração, vimos que para um varão em boas condições de aderência, como são os varões na face inferior, temos que o comprimento de amarração seria 35 diâmetros, portanto será 35 diâmetros vezes o alfa 6, o alfa 6 é 1,5, dá 1,5 vezes 35 vezes 0,2, o que dá um comprimento de amarração de aproximadamente 1 metro, e então para a nossa solução, em que nós tínhamos nas regiões mais esforçadas 3 diâmetros de 20 e que podíamos dispensar quando nos aproximássemos do apoio para termos uma solução com 2 diâmetros de 20, isto significa, compreendendo a estrutura na globalidade, que a solução vai ser colocar 2 diâmetros de 20 corridos de uma ponta à outra, sendo reforçados com 1 diâmetro de 20 à esquerda e no outro à direita, e portanto, e como estes 2 diâmetros de 20 não podem ser corridos porque teriam mais do que 14 metros, mais do que 12 metros, o que vamos fazer então é, vamos colocar 2 diâmetros de 20 a correr o primeiro vão, a serem interrompidos depois do apoio central. E, portanto, com esta configuração, vamos colocar outros 2 varões de 20 no apoio, no vão direito, e vai-se sobrepor num comprimento aproximadamente igual a 1 metro, que foi o que acabámos de determinar, e, portanto, passamos a ter a solução encontrada para resolver-nos o problema dos 2 diâmetros de 20 corridos. Falta agora só colocar o outro varão de 20 em cada vão para resistir aos esforços máximos. Portanto, seria um varão de 20 no vão da esquerda mais um varão de 20 no vão da direita, o que significa que a nossa peça vai ter na região mais à esquerda 3 diâmetros de 20, na região mais à direita outros 3 diâmetros de 20, respeitando os cortes à linha ali especificado com 3 diâmetros de 20, e na região do apoio entre a seguir a esta zona de maiores esforços e antes das sobreposições, ou seja, aonde foi efetuado o corte B, teremos apenas 2 diâmetros de 20 como solicitado, sendo esses varões sobrepostos na região do apoio. Outro aspecto a ter em atenção na pormenorização é a questão da armadura de ligação banzoal. O esforço transverso, como já vimos, dá origem nos banzos das secções T ao desenvolvimento de um mecanismo de treliça, sendo necessário garantir a segurança. Portanto, é preciso não esquecer que, como vimos anteriormente, na alma das secções T se vai desenvolver uma treliça de tensões de compressão diagonais. Essas forças de compressão diagonais vão chegar ao banzo e vão querer comportar-se da mesma maneira, continuando, no fim de contas, o mecanismo de treliça, mas agora apenas no banzo das secções. E isso vai obrigar naturalmente à existência de uma armadura capaz, no fim de contas, de impedir a ocorrência de fendilhação paralela à alma e a que se chama, portanto, a armadura de ligação banzo-alma.
E, portanto, cá está, temos as bielas comprimidas que, quando chegam à zona do banzo, vão se espraiar metade para cada lado e dar origem a uma nova treliça agora no plano do banzo e, consequentemente, obrigar à necessidade de existência de uma força de tração no sentido, digamos assim, perpendicular à alma e para a qual, portanto, temos que colocar estribos. Tendo a força de compressão que chega ao banzo da alma repartida para cada uma das abas, é, pois, possível demonstrar que a força de tração que se desenvolve será, no máximo, igual a metade da força existente nos estribos verticais. Ou seja, a força que chega via a alma ao banzo vai ser repartida metade para cada lado e, consequentemente, vai ser menor o efeito no banzo do que como tal, na ligação banzo-alma é suficiente a colocação de uma armadura que tenha pelo menos metade da área total dos estribos da secção, com idêntico espaçamento. É usual adotar para o banzo uma armadura idêntica à da alma, ficando o problema automaticamente resolvido e não sendo necessário proceder a quaisquer verificações suplementares. Caso se pretenda adotar um outro varão, o que importa é garantir que este apresente o mesmo espaçamento e que a sua área não seja inferior a metade da área do varão da alma. Nas vigas pertencentes a lajes vigadas, a armadura da laje é normalmente suficiente para absorver as forças de tração na ligação banzo-alma e, portanto, não é necessário preocupações suplementares e, portanto, quando se procede ao dimensionamento como secção T de uma viga embebida na alma, é a armadura da laje que faz esse efeito. Relativamente às disposições construtivas gerais, é conveniente terem atenção que as armaduras principais colocadas nas secções pretendem assegurar a resistência do elemento estrutural relativamente aos esforços de dimensionamento e com a colocação de armaduras secundárias se vai pretender garantir o bom funcionamento destas armaduras principais, rigidificar as malhas de armaduras, controlar a fendiação localizada e assegurar a ligação entre partes de elementos que têm tendência a destacar-se. Já começámos a abordar este assunto no módulo 13 e agora vamos, no fim de contas, repetir alguns dos conceitos, rever alguns dos conceitos e concluir este assunto. No que diz respeito à distância mínima entre armaduras, a distância livre entre armaduras deve ser suficiente para permitir realizar a betonagem do elemento em boas condições, assegurando, portanto, o bom envolvimento pelo botão e as necessárias condições de aderência e proteção. Para isso é necessário haver espaço para colocar o vibrador para vibrar bem o botão e, consequentemente, os varões não podem constituir, digamos assim, um peneiro fino aos elementos do botão e, consequentemente, fazer com que o botão de recobrimento seja de pior qualidade que o restante. No caso das armaduras para o botão, este espaçamento mínimo entre armaduras longitudinais deve ser, no mínimo, o maior dos diâmetros, ou, se tivermos agrupamentos, o diâmetro equivalente do agrupamento. O maior diâmetro do agregado mais 5 mm e num mínimo de 2 cm. E, portanto, em que aqui o DG representa a máxima dimensão dos inertes. Aconselha-se, no entanto, e como uma boa prática, a procurar não adotar distâncias inferiores a 5 cm na armadura longitudinal. Quanto aos agrupamentos de armaduras que já foi abordado, os agrupamentos de armaduras devem ser evitados sempre que possível e, portanto, só devem ser adotados se não houver outra solução, uma vez que prejudicam a aderência do aço ao botão. Os varões a agrupar devem ser sempre do mesmo tipo de aço. É possível agrupar varões de diâmetros diferentes desde que o quociente dos diâmetros não exceda o valor de 1.7. É a tal lógica desde que não difiram mais do que 2 diâmetros entre si. Ou seja, eu posso agrupar varões de 25 com varões de 16, não posso agrupar varões de 25 com varões de 12.
Porquê? Porque esta relação seria superior aos tais 1.7, portanto teria 2,08. Relativamente aos agrupamentos de armaduras, importa terem atenção que a existência do número máximo de varões que é possível agrupar. Em armaduras verticais comprimidas, no máximo, o que se podem agrupar são 4 varões. Em todos os outros casos, não se podem agrupar mais do que 3 varões, não podendo, em qualquer direção, haver mais do que 2 varões em contacto. Portanto, cá está. Esta é uma situação que não é aceitável regulamentarmente, porque teríamos 3 varões alinhados segundo uma determinada direção e, portanto, dentre as soluções aceitáveis será colocar os 3 varões agrupados assim. Quando adotamos agrupamentos, são referidos, esses agrupamentos são referidos através do diâmetro equivalente, o qual pode ser obtido pela expressão raiz quadrada do somatório dos diâmetros ao quadrado, ou dos quadrados dos diâmetros dos diferentes varões, e, portanto, o agrupamento é tratado como se fosse um varão único com um diâmetro equivalente dado por esta expressão. E, portanto, é aconselhável colocar os agrupamentos na vertical quando em vigas, não é? Porque a betonagem é feita por cima. Cá está, é desaconselhável colocá-los na horizontal porque são um obstáculo à betonagem mais uma vez, é desaconselhável a colocação de tantos agrupamentos como obstáculo à betonagem. Conclui-se assim este módulo, onde se procedeu à apresentação de um conjunto diverso de conceitos importantes para a correta execução de penalizações, designadamente o comprimento de sobreposição, as armaduras de ligações de Banz-Wallman, a distância mínima entre armaduras e, a concluir, os agrupamentos de varões.